vídeo de hoje, nós vamos falar sobre como nutrir a espiritualidade nas crianças. E por que nutrir? Porque com certeza ela já vem com muita bagagem de outras vidas, com um olhar totalmente sem vícios e preconceitos que nós adultos vamos adquirindo ao longo do tempo. Quando pensamos sobre espiritualidade, logo associamos somente a religião, mas ela é muito mais que isso, principalmente para as crianças que ainda não têm esse conceito definido. Espiritualidade também tem a ver com como a criança se comporta com as pessoas, com a natureza, é a capacidade dela entender, compreender, ter empatia e saber perdoar. E cada criança vai vivenciar isso de uma forma diferente, baseada naquilo que ela traz como conhecimento de outras vidas e também conforme o meio em que ela vive, os exemplos e a educação que ela recebe. Agora, quando voltamos para o conceito da espiritualidade ligados à fé, à conexão com o divino e até eventos mediúnicos, não podemos deixar de falar sobre a mediunidade infantil, que é muito comum a gente ver isso hoje em dia. Para você que já é seguidor aqui do canal, é um estudante espiritualista, sabe ou já ouviu falar sobre a glândula pineal. Inclusive, temos um vídeo aqui no canal falando sobre este tema. A glândula pineal é responsável por captar o sinal, por fazer esta conexão com o mundo espiritual, como se fosse uma onda magnética, né? E converte isso em percepções que cada um, baseado em sua sensibilidade, sente e reage de um jeito. Uns acham que é pressentimento, intuição, outros entendem de forma tão clara que são capazes de sentir, de ouvir, falar e psicografar, como você já viu inúmeros exemplos aqui em nossos canais. Pois bem, acontece que nós todos temos esta glândula e que esses fenômenos não têm idade para acontecer, depende realmente da sensibilidade de cada um. Na primeira infância, até por volta dos 7 anos, é muito comum a criança ter lembranças de outras vidas e falar sobre isso de forma bem natural, ter visões, ter amiguinhos imaginários. Na maioria das vezes, eles não têm medo e não entendem por que os pais ou as pessoas ao redor não conseguem entender ou ver o que eles veem. Eles não sabem direito o que é morte, não têm medo, então encaram essa companhia ou essas reações como algo natural. Evite incutir o medo fazendo analogias com monstro, bicho-papão, ou isso não é de Deus, né? Para não dizer aqui outros nomes que às vezes a gente acaba soltando. Aliás, a pior coisa que podemos fazer com eles é ensinar através de ameaças. Se você não fizer tal coisa, eu vou tirar isso de você, ou o bicho vem te pegar. Podemos estar construindo uma criança com medo de ficar sozinho, com medo de escuro, inseguros, que se sentem ameaçados o tempo todo, achando que sempre terá que dar algo em troca, pois assim ele recebeu o exemplo o tempo todo em casa. E lembre-se, a criança tem uma fase que usa muito a imaginação. Então também não vale dizer que tudo é espiritualidade. É importante achar um equilíbrio nisso tudo. Entender o que está acontecendo antes de dizer que a criança está mentindo ou vendo coisas. E nunca usar palavras, você está louca, você é mentirosa. Quando os pais já acreditam em reencarnação, o melhor a fazer é encarar de forma natural, fazer perguntas leves e assim a criança vai se sentindo segura e compreendida. Caso você não saiba como lidar com isso sozinho, procure um local ou pessoas de confiança para ajudá-lo. Mas não deixe que isso se torne um transtorno na sua família, pois estamos falando de uma criança que pode ter sua mediunidade e sentimentos reprimidos, trazendo outros problemas na adolescência e na vida adulta. E afinal, como podemos nutrir a espiritualidade nas crianças? Boa pergunta, né?
Quando nós adultos fazemos meditação, oramos, frequentamos ou não algum lugar, para a criança, ela pode ver a meditação como um silêncio monótono, a oração pode ser um monólogo repetitivo e vazio, e frequentar um lugar pode ser chato, sem sentido. Mas esses exemplos se transformam em experiências para ela de conexão e fé. Estamos plantando a sementinha. Mas o que faz a diferença? Como podemos plantar essa sementinha de uma forma lúdica, interessante e não maçante? Vou contar para vocês o que eu sempre fiz e faço aqui em casa. Eu, desde criança, tive o exemplo da minha mãe. A minha mãe sempre foi de buscar e exercer a fé e a espiritualidade. Eu sempre tive o costume de fazer uma discussão semanal sobre espiritualidade aqui na nossa casa, em família, sempre colocando as crianças juntos. Então, quando eu me tornei mãe, conforme as minhas filhas foram crescendo, esse encontro teve foco total na construção da espiritualidade delas. Então, eu fui usando diversos livros, fui trocando conforme cada fase de entendimento delas. Como elas ficam entediadas rápido, né, o que é muito natural na idade, eu procuro fazer um bate-papo bem leve, baseado em diversos exemplos para facilitar o entendimento. E também a participação ativa delas. Uma lê, a outra faz uma oração e assim nós vamos tocando. E como falamos no início do vídeo, a espiritualidade é muito além da religião e fé. Então procuramos aqui em casa usar os acontecimentos do dia a dia para trazer o conceito de amor ao próximo, empatia, perdão, respeito à natureza e às pessoas, conforme as oportunidades e as coisas vão aparecendo. Outro fato que comento com elas é sobre a liberdade. O objetivo é dar embasamento, informação e conhecimento para elas, mas quando elas crescerem mais, poderão escolher outros caminhos, se assim fizer sentido. Nada é imposto, apenas uso aquilo que acredito e acho certo, como formação para elas. É fácil, é perfeito? Não. Mas o que não dá é para a gente terceirizar tudo isso. Achar que alguém, que a escola ou que algum líder religioso fará o nosso papel. Nós esquecemos tantas coisas que sabíamos quando éramos criança, mas agora podemos nos envolver nessa missão de responsáveis e pais. Ajudar a criança a ter essa formação, né? A formar esse ser humano que está se criando agora, usando os exemplos e o ambiente que nós oferecemos a elas. Não podemos esquecer que as crianças são espíritos e que fazem parte do todo. Dar a elas informações é algo que pode ajudá-las agora, na adolescência e na vida adulta, a se verem como peça importante e atuante na sociedade. Além disso, terem plena certeza que são eles os condutores de sua própria vida, pois a espiritualidade está em tudo para apoiar. E cabe a nós amenizarmos ao máximo que ela se torne um adulto sem fé, sem conexão e sem entender que o mundo é muito mais do que os nossos olhos físicos podem enxergar. Fiquem na luz, um abraço e até o próximo vídeo.